Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, está escrito assim: e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. 2 pontos. Não deixando a nossa congregação. Tinha que ser 2 pontos ali, depois tu acha outra tradução. Como é costume de alguns. Antes, ali ó, tá correto agora. Admoestando-nos uns aos outros. Continua lá, irmãos, depois das reticências. E tanto mais para uma melhor visão dos irmãos, a letra ali é sempre maiúscula, mas na de vocês é um texto contínuo de letras minúsculas, e a palavra dia está com D maiúsculo. Então eu vou ler mais uma vez e a gente se senta. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Podeis assentar. Deixa eu achar uma outra tradução aqui. Meu cunhado me deixou nervoso ontem, me testando, dizendo que ia virar desigrejado. Não deixa pregador nervoso, não. Isso inspira a gente. Queridos, o diabo não perdeu a sua sabedoria, ela se corrompeu. Isso quer dizer que ele a usa para o mal. E de modo inteligente, algumas pessoas têm caído num laço do viver sem comunhão com o corpo de Cristo, sem fazer parte de uma igreja local. Desigrejamento. Enquanto alguns são templocêntricos, que só adoram naquilo que chamamos de templo, alguns são destemplados e assim acabam pecando. Deixar de congregar é pecado. Perceba que há uma ordem bíblica. Não quero que sejam palavras minhas, eu quero apenas repetir o que a Bíblia diz. Eu ainda quero chegar nesse nível de pregação. O versículo 24 diz: consideremos-nos uns aos outros. Está nos instruindo a pensarmos uns nos outros. Isso só é realidade se tivermos humildade, altruísmo, entendermos o que é evangelho. Consideremos-nos uns aos outros. Eu não congrego apenas por mim, eu congrego pelos outros. Se eu penso que eu congrego apenas para receber, para ver, para perceber, deixarei de congregar, porque nem sempre recebo o que preciso, nem sempre vejo o que quero, e nem sempre é perceptível aos meus olhos aquilo que me agrada. Então é óbvio que eu deixarei de congregar. E mesmo assim, eu tento
tendo essa tendência de querer receber, de querer ser agradado, a Bíblia insiste em me ensinar: considere uns aos outros. A outra tradução NTLH e de NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, diz: pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos-nos, nos estimularmos. A gente congrega para estimularmos uns aos outros. Hoje eu falei com a Bárbara para falar com os meninos: vamos cantar ao Senhor hinos que lembrem-nos de que precisamos de um avivamento, de uma renovação. Ou a gente experimenta um avivamento, ou a gente experimenta um sepultamento. Então não tem como a gente cantar: deixa queimar, não apaga o fogo. E Paulo diz aos Tessalonicenses capítulo 5: não apague o espírito. Nós pedimos, nós clamamos, acende a chama em nós. E eu tenho pregado ultimamente isso aqui para vocês: o fato de alguns de vocês convidarem, conseguirem trazer alguém num culto, numa quarta-feira, é obra de Deus em você, é obra de Deus através de você, e é obra de Deus na vida de quem você conseguiu trazer. Porque a gente se empolga com Pedro, Marcos. Pedro prega e quase 3.000 almas se convertem. Mas Pedro só ganha 3.000 porque André trouxe Pedro a Jesus. Os homens de Cafarnaum trouxeram o paralítico a Jesus. Então, entenda: pensem uns nos outros para nos estimularmos. Eu estimulei vocês, vocês vindo aqui me estimulam. O louvor nos estimula, nos ajuda a viver conforme Deus quer que vivamos e nos comportemos no culto ao Senhor. E nós ajudamos uns aos outros ao amor e às boas obras. Isso é igreja, isso é culto. Não deixando a nossa congregação, eu gosto disso. Pensemos uns nos outros, estimulamos uns aos outros, não deixando de congregar. Recapitulando: você só consegue ser bênção para o outro se você não deixar de. Se você deixa de congregar, você deixa de ser bênção para o outro. Se você deixa de ser uma bênção para o outro, você está desobedecendo a palavra. E desobedecer a palavra é o quê? É pecado. E Provérbios diz que aquele que rejeita a palavra de Deus, até suas orações serão rejeitadas. Por que Deus não está me ouvindo? Tu não ouve Deus. Então é só Deus que tem que ouvir tu, e tu não tem que ouvir Deus. Não deixando a nossa congregação. Por que a nossa? Porque para aquele povo ele estava escrevendo a outras. Essa é a nossa. Daqui a pouco eu chego nisso aqui. A gente usa expressão assim: minha igreja, estou indo à igreja, estou indo para a igreja. Aí os desigrejados comentam lá embaixo assim: ajuda aí, Arnaldo, como é que eu vou para o lugar que eu sou? Porque o kkk é o argumento do tolo. Porque ele sabe que o riso, o escarnecimento, limita o pensamento de quem está sendo afrontado. Como é que você diz que vai para a igreja se é você que é a igreja? Sabe de nada, inocente. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns. Então esse negócio de deixar de cultuar, de deixar de ir para a igreja: não vou para o culto porque fulano vai estar lá, não vou mais para a igreja porque entristeceram eu, não vou mais para o culto porque feriu eu não vou mais para a igreja porque não deu para desenhopar eu não vou mais para a igreja porque não deu moral para eu vou ficar em casa que o meu compromisso é com Deus. Não é de agora, isso aqui é antigo.
O escritor já está tratando isso nesse tempo em que esse livro foi escrito. Como é o costume de alguns antes, diga antes. Ou seja, antes de você deixar de congregar, admoeste uns aos outros, anime uns aos outros. Antes de você pensar em parar, observe quem está pensando em parar e ajude-o a não parar, mesmo que você esteja pensando em parar. Não deixemos de congregar, antes admoestemos uns aos outros a não desanimarem. Eu até já pensei também em deixar de ir para a igreja, eu até já pensei também em desviar, porque eu sou humano igual você, mas isso não vale a pena não. Bora ficar firme com Jesus. Por que ele está dizendo, antes de deixar de congregar, anime outros? Porque sempre tem alguém mais fraco do que você, observando você. E se você parar, quem já parou morre. Se você parar, quem está tentando correr tropeça. Você é luz. Você não sabe, mas alguém te observa e Deus te estabeleceu como exemplo na vida de alguém. Então ele exorta: congregue. Congregar é pensar no outro, é humildade, é altruísmo. Por que eu tenho que congregar? Por que a Bíblia está dizendo isso? Aí ela estreita o negócio. Quanto mais vede que vai se aproximando aquele dia. Que dia? Ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. A igreja já vivia na expectativa da vinda de Cristo e nem viram os sinais que nós já vimos. Se eles, sem verem os sinais que já vimos, já se sentiam na expectativa da volta de Jesus, como nós deveríamos nos sentir depois de tanta coisa que a gente já viu. O escritor está dizendo: Jesus está voltando. Congregar te prepara para esse dia. Reunirmos-nos para cultuarmos ao Senhor juntamente nos fortalece para esse dia. Fala comigo, todo texto tem contexto. Agora diga, o contexto são versículos antes e depois. Para encerrar, diga, os contextos explicam o texto. Então, eu estou baseando minha mensagem no 25, mas eu comecei ela no 24. O argumento ainda está no 25. Vocês sabem que está chegando aquele dia, que é o dia da vinda do Senhor. Aí vem o versículo 26. Pois se continuarmos a pecar de propósito, ou seja, tendo conhecimento, já não há mais sacrifício que possa tirar nossos pecados. Está falando de congregar e de repente pula para pecado, porque deixar de congregar é... Deus do céu. Se continuarmos a pecar depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. 27. Pelo contrário, resta apenas uma coisa: o medo do que acontecerá, o medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que se opõem a Deus. Dito isso, vou usar meu esboço e a gente argumenta, explica, aplica e encerra. Alguém já disse: é possível que alguém pense ser cristão e entretanto abandone o hábito de congregar-se para render culto com o povo de Deus na casa de Deus no dia de Deus. William Barclay, um escritor dos anos 1907 para cá. Olha o que ele disse no tempo dele: é possível que alguém pense que pode ser cristão sem congregar.
imaginaria que um pregador deveria falar para uma congregação: não deixem de congregar. Ele está dizendo: é possível, pode ser, é uma possibilidade. Se ele tivesse aqui hoje, eu diria: não é uma possibilidade, é uma realidade. Tem gente que pensa que ele consegue ser cristão e não congregar. Ele disse que poderia ser possível. Não é possível, é real. Já está diante dos nossos olhos. A gente faz rodízio de culto. Se eu for em tal, eu não irei em tal. Se eu for nesse, eu não irei naquele. Óbvio, existem pessoas que têm suas razões, mas existem outros que por banalidade abandonam as suas congregações. Simplesmente deixam de congregar. Pastor, por que congregar? Congregar renova. 1 Samuel capítulo 1. O que é congregar? Estar reunido com os irmãos para o propósito de glorificar a Deus e edificar uns aos outros. 1 Samuel capítulo 1. Ana entrou na tenda, no lugar do culto, triste. Ali ela chorou, ali ela orou, ali ela cultuou, ali ela serviu, ali ela ofertou, ali ela recebeu a palavra do sacerdote Eli. Aí diz a Bíblia, quando ela voltou para casa, acabou o culto, olha o que diz o texto, 1 Samuel capítulo 1. E quando saiu do templo, o seu semblante já não era triste. Aí quando você lê 1 Samuel capítulo 1, Ana vai para o culto chorando. Quando você lê 1 Samuel capítulo 2, a Ana que saiu do templo com um semblante alegre está cantando. Você sabe quantos e quantos cultos você já entrou na igreja pensando em desistir, pensando em desviar, querendo abandonar, abrir mão de tudo e todos, mas o louvor te elevou a Deus. A pregação sarou a sua alma. Vale a pena congregar. É o lugar da nossa renovação, irmãos. Salmo 73. Você corta, tá, Luiz? Eu estou abrindo a Bíblia, folheando, você corta. Salmo 73. Estou falando com o Luiz, é porque é ele que edita os vídeos lá do meu canal, irmãos. Salmo 73, olha só. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Ele estava dizendo: eu ia largar de servir a Deus. Ó. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Estou indo para a igreja e os ímpios que não vão para a igreja estão de boa, está melhor que eu, rapaz. 5. Não se acham em trabalhos como outra gente, não são afligidos como os outros homens. Porque eu vou ficar congregando se quem não congrega está numa vida melhor que a minha. 6. A soberba cerca eles como um colar, se vestem de violência. Os olhos deles são inchados de gordura, que é prosperidade. Eles superabundam as imaginações dos corações, eles são cheios de sonhos. 8. São corrompidos, tratam maliciosamente de opressão, falam com arrogância. Está dizendo o perfil de quem não congrega, tá, gente? Erguem a boca contra os céus, sua língua percorre a terra, ou seja, são linguarudos. 10. Pelo que o seu povo volta aqui e as águas de copo cheio se lhes espremem. Eles têm prosperidade de ir e vir. 11. E dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo, ou seja, Deus não está nem aí para o que eu estou fazendo. 12. Eles são ímpios, mas estão em segurança, e suas riquezas aumentam cada vez mais. Muitas pessoas deixaram de vir à igreja porque ficaram se comparando com aqueles que não vêm à igreja. Igual esses aqui, ó. Esse aqui no Salmo 73, Asaf, está se comparando com quem não se reunia para cultuar ao Senhor. Versículo 14. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração, em vão tenho lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia eu sou afligido, todo dia eu sou castigado. 15. Se eu dissesse, aqui é uma possibilidade, se eu dissesse, falarei igual eles falam, a geração de meus filhos seria ofendida. Ele está dizendo assim: se eu falar do mesmo jeito que os ímpios falam,
Se eu pensasse em ficar sem congregar igual eles pensam, rapaz, a luta contra a minha vida ia ser bem maior. E vai ser mesmo. Pergunta para mim por quê? Porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Agora com você Deus tem compromisso. O pai primeiro cuida de seus filhos, cuida primeiro de sua casa, para depois tentar pensar se ainda vai aconselhar alguém que precise de conselho fora da sua casa. Então Deus vai cobrar sempre dos seus servos mais do que aqueles que estão lá fora. Deus não tem compromisso com o ímpio, Deus tem compromisso com você. Ele diz assim: se eu pensasse como eles pensam, até a geração de meus filhos sofreria. 16. Quando eu pensava em compreender isso, fiquei perturbado. Eu estou tentando entender como é que ímpio prospera e crente passa a luta. Eu estou tentando entender como é que eu estou no culto, estou na igreja, estou na terça, estou na quarta, estou no domingo, estou na escola dominical. E eu sempre tenho essas dificuldades na minha vida. Eu não consigo entender. É isso que ele está dizendo, ó. Eu tentei entender isso, mas eu foi perturbado. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus. Aleluia. Eu estava perturbado, duvidando, pensando em tudo isso, até o dia que eu entrei na casa do Senhor. Aí eu entendi o que? O fim deles. De quem? Dos ímpios. Certamente eles foram colocados em lugares escorregadios. Eles estão no caminho da destruição. Eles cairão na desolação, como no momento ficarão totalmente consumidos de terrores, como faz com o sonho o que acorda. Ou seja, acordou, acabou o sonho. Assim também, Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim meu coração azedou. Ficou se comparando com os ímpios. Sinto picadas nos meus rins, me embruteci, fiquei soberbo, fiquei burro, nada sabia, era como um animal perante ti. Fiquei tolo, animalesco, perdi a sabedoria, perdi a comunhão, o amor de um pelo outro, só de eu querer pensar igual aqueles que não vêm à sua casa. Me tornei um animal. Meu Deus do céu. E ele diz assim: todavia eu estou de contínuo contigo. Irmão, eu vou repetir. Todavia eu estou de contínuo contigo. Sabe o que é todavia? Apesar de tudo isso, eu estou sempre contigo. Não abro mão da sua presença. Quando você pensa que Ele é quem se sustenta na presença de Deus, Ele completa. O que está escrito lá? Tu me seguraste pela mão direita. Todos vocês, todos nós aqui, já pensamos em parar, já pensamos em desistir, já falamos que não vale a pena congregar e ir para a igreja cultuar, mas Ele segurou na nossa mão e disse: não desiste da minha igreja, não desiste do meu povo, porque eu também não desisto de você. Alguém pode levantar a mão para dar glória a Deus, irmão? Se você está entendendo isso, agora é que é lindo. Guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás em glória. Converteu. Que dia que ele converteu? Até o dia em que entrei no santuário. Então depois que ele entrou no santuário, tudo mudou. Irmão, a casa de Deus é o lugar da sua renovação espiritual. O lugar onde o povo de Deus se reúne é o ambiente da sua renovação espiritual. Então diga: congregar me renova. Segundo lugar, diga: congregar me torna útil. Irmão, como é que você vai revelar a sua utilidade sozinho? Lembra do texto base? Para a gente ser bênção uns para os. Isso quer dizer que você é útil. Tem gente que tem utilidade sem intimidade. Ele é útil para as pessoas, mas não tem intimidade com Deus. E tem gente que tem intimidade com Deus, mas não é útil para as pessoas. Ele ora em casa, ele lê a Bíblia em casa, fala lá baixar em casa, mas ele não é bênção para ninguém. E não pode ser um nem outro,
Você tem que ter os dois, utilidade e intimidade. E ninguém será útil no reino de Deus sem ter intimidade com o Deus do reino. 1 aos Coríntios capítulo 12, 1 aos Coríntios capítulo 12, 1 aos Coríntios capítulo 12 é o capítulo dos dons. Capacitação espiritual da parte de Deus para que nós sejamos bênçãos uns para os outros. Agora, olha o que Paulo diz. Bora pular para o 14, que o 12 é a introdução. Para a mensagem não ficar longa, deixa eu escolher de onde eu começo. Capítulo do número 14, ok. Capítulo do número 14, a partir do versículo 12. Olha só. Quando você congrega, você se torna útil. Capítulo 14, versículo 12. Assim vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, crescer neles, ter mais dons, para a edificação da igreja. Às vezes você pergunta assim: pastor, alguém pode ter mais de um dom? É claro que pode, é só buscar e procurar crescer nos dons. Mas para quê? Para sua glória? Não. Para você postar o banner lá, o marreta de Deus, o xerox de Deus. Não, é para a edificação da igreja. Como é que você vai edificar a igreja fora dela? Bora lá. Qual versículo que eu li? 12, olha o 13. Pelo que aquele que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Olha para cá. Quando eu falo em língua, eu estou edificando quem? A mim mesmo. Mas por que eu tenho que orar para interpretar? Para edificar a igreja. De novo, o dom é para eu abençoar o outro. Deus só me dá dom para eu ser bênção para o outro. E como é que eu vou ser bênção para o outro longe do outro? É só pensar, gente boa. Lá de ser bestalhado. Versículo 14. Se eu orar em língua, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei? Versículo 15. Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Enquanto eu falo línguas em oração, quem sabe pedindo algo a Deus, aqui na mente eu estou pensando o que eu estou pedindo diante de Deus, porque o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Eu tenho que pensar naquilo que eu vou cantar também. 16. De outra maneira, se tu louvares a Deus com o espírito, como dirá o que ocupa lugar de indouto? O que é o indouto? Aquele que não tem o mesmo conhecimento que eu tenho. Indouto, aquele que não tem o conhecimento que eu tenho. Ou seja, alguém não instruído. Se eu canto em espírito, como que o indouto vai dizer amém? Olha para cá, por favor. Eu vou cantar um hino para você. Vou cantar um hino diante de vocês ou com vocês. Põe dó maior, Luiz. Aí eu começo a cantar em língua estranha. Como que o indouto vai dizer amém? O louvor congregacional tem que ter a participação, no mínimo, do amém. Então a gente está louvando ao Senhor, e o indouto, que não tem o entendimento do que são os dons espirituais, como ele vai dizer amém? Como ele vai confirmar o que eu estou cantando? Se eu estou cantando só em espírito, se eu estou cantando só em línguas, como que ele vai dizer amém sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente você está dando graças a Deus bem, mas o outro não é edificado. Cadê o versículo? Meu Deus do céu. Tá. Mas o outro não é edificado. Irmão, até quando eu agradeço a Deus, quando eu canto ao Senhor músicas de louvor ao Senhor e gratidão a Deus, o outro deve ser edificado. Quantas vezes eu já ouvi alguém falar: eu não canto pro homem, eu canto pra Jesus, não tô nem aí se eu cantar feio ou bonito, o que importa é que é pra Jesus. Quer cantar feio? Canta lá no seu banheiro, na sua sala, no seu quarto. Comprar? Culpa o tecladista ainda, o tecladista, o violonista, o batera não, o batera toca bem alto e cobra, é feiura.
Às vezes, mas ele que perde o tempo diz que é o batera que está perdendo. Vai ser uma outra mensagem. O que eu estou dizendo é: cante de tal forma que o outro também seja edificado. Faça com que o outro também glorifique a Deus. Então a Luana pode pegar o microfone aqui e dizer assim, ó, põe dó maior, Luiz. Parece que toca, né? Não, eu só conheço essa nota mesmo. Deus tem feito coisas grandes na minha vida. Deus tem feito coisas grandes para mim. E olhando para trás, foi o tecladista aí, viu? Como é, meu Deus, que eu cheguei aqui. Você percebeu que ela não falou nós? Você percebeu que a letra não tem nós? A letra tem eu. Aí você pode dizer o seguinte: orgulhosa, Deus só faz na vida dela. Mas é você que pode estar sendo orgulhoso se você não conseguir dizer amém pela vitória dela. Então alguém pode cantar o microfone e dizer: chorei, caí, Deus me levantou e eu venci. Isso não te edifica? Será que não me edifica o meu irmão cantar que Deus curou a vida dele, levantou a vida dele, fortaleceu a vida dele? Aleluia! Então a minha gratidão é para edificar o outro. E como eu edificarei o outro se eu estou longe do outro? Porque eu só vejo os defeitos no outro. Eu não vejo no outro a necessidade de eu ser bênção para a vida dele. O que é que eu faço? Você tem defeitos? Tenho, então vou me afastar de você. Está errado. Você tem defeitos? Tenho, então vou ficar aqui para te ajudar a melhorar, para te ajudar a ser alguém diferente. É isso. É por isso que muitos deixam de congregar e querem colocar a culpa na igreja. A culpa é tua. É você que é fraco e quer parecer forte. Por quê? Se você é tão forte quanto dizes, ao ponto de criticar as fraquezas da igreja, você ficaria nela, sendo uma bênção nela. Se a igreja tem muitas falhas e você percebeu isso, é porque você teve discernimento. Se você tem um dom de discernimento, é porque Deus quer te usar aí para ser uma bênção nesse lugar. Foi assim, Luiz, que os monges fizeram. Quando a igreja começou a se corromper, eles começaram a sair do ambiente de culto e foram para os desertos meditar, ao invés de confrontar lá entre eles. Aí hoje tem raiva de Lutero, mas vocês tiveram a chance de vocês de lutarem aí dentro e preferiram sair. Lutero lá dentro disse: eu vou mudar esse negócio aqui, e mudou. Então pra que xingar Lutero hoje, se teve o tempo de vocês e vocês não aproveitaram? Se foi a vez deles e eles não aproveitaram, Deus levantou Lutero, e Deus sempre vai levantar alguém. E quem é que Deus vai levantar? Quem está no meio da igreja. Deus não vai levantar quem está fora dela. Porque se eu estou fora da igreja, criticando a igreja, eu não tenho amor por essa igreja. E eu não posso ser uma bênção para a igreja de Deus se eu não tenho em mim o amor de Deus. Então entenda, querido, se você congregar, você vai ser útil. Eu posso chegar aqui, por exemplo, não tem culto, ou o pastor diz: olha, não vai ter culto não, mas vamos lá para uma reunião. Aí tem 3 obreiros. De repente o campo está aqui, todos os obreiros do campo. A presença dos irmãos aqui me estimularão a entregar uma mensagem para quem está aqui. Eu fui estimulado, ao mesmo tempo eu fui edificado. Consegue entender? Atos capítulo 13 diz que a igreja servia e o Espírito agiu no meio dela. Pastor, o que eu faço na igreja? Só congrega. O fato da igreja estar reunida em Atos 13, a Bíblia diz que todos serviram ao Senhor. Como? Reunidos. Só pelo fato de estarem reunidos em Atos 2, o Espírito Santo desceu e encheu os que estavam assentados. São princípios de Deus. Primeiro, congregar renova. Segundo, congregar nos torna úteis. Se você deixa de congregar, você está dizendo: eu não tenho dons. E você tem. Porque no reino de Deus, está preparado para dar glória a Deus? No reino de Deus, ninguém é tão cheio que tenha tudo, ninguém é tão vazio que não tenha nada. Se você tem o
Espírito de Deus na sua vida, alguma coisa você tem aí para a glória de Deus. Terceiro lugar, congregar revela humildade. Revela o quê? Humildade. Em Isaías 65:5, o Senhor está criticando um grupo de pessoas que diz assim ao próximo: ó, se afaste de mim, pois sou mais santo do que você. Aí Deus diz: esse povo me ira, esse povo acende a chama da minha ira, é como fumaça no meu nariz. Por quê? Porque os que se isolam da igreja se sentem mais santos do que ela. Interessante é que eles usam a Bíblia para criticar a igreja, mas foi a igreja que preservou a Bíblia. O cara não consegue interpretar. Turma da Mônica, e quer interpretar a Bíblia sem a ajuda da igreja. São argumentos que precisam serem falados para derrubar os malignos pensamentos que o diabo tem colocado na mente das pessoas para tirar a gente da igreja. Deixa eu ver aqui mais 1, 2, 3 para a gente encerrar. Ó, por favor, isso aqui é mais do que uma pregação. É como se fosse uma aula sobre o ato de congregar. Eu não sei se você já viu, mas eu acho que já. Então fala e anota. Diga: não foi Constantino. Fala. Só as irmãs. Não foi Constantino. Só os varões. Não foi Constantino. Só as varas. Não foi Constantino. Só os varas. Não foi Constantino. É um dos argumentos que os não institucionalizados ou desigrejados mais usam contra nós que congregamos. Vocês passaram a chamar prédio de igreja e templo e se reunir em prédio depois de Constantino. Não foi não. Vai estudar. Porque a Bíblia vem nos dando princípios. Deixa eu falar de história na introdução. Igreja de Dura, Europa. Ela é o local de reunião mais antigo que se conhece. Situa-se na Síria. Foi usada como local de reunião dos irmãos em 233 a 256 depois de Cristo. No ano 233 depois de Cristo, os crentes que eram proibidos de se reunirem publicamente por causa de perseguições e congregavam, sabe onde? Cemitérios, cavernas. Se reuniam aqui na igreja de Dura, Europa, congregando ali na Síria. 233 é o ambiente mais antigo que se conhece de reunião de culto. Sabe quando foi que Constantino se tornou imperador? 306. Em 233 os crentes já estavam reunidos. Em 306 Constantino diz: os crentes podem congregar, ir para o culto, templo e tal. Aí eles dizem que isso veio de Constantino, um falso crente. Mas não é. E não é só na história que eu me baseio para provar que os irmãos pós-Cristo, pós-apóstolos, idade ali dos pais da igreja, já tinham a prática de se congregar num ambiente. Bora para a Bíblia, bora então. Sempre foi o princípio bíblico, local fixo de reunião, gente. Moisés fez o quê? Tabernáculo, lugar de encontro, lugar de culto, lugar de reunião. Davi fez o quê? Tenda, lugar de culto, lugar de reunião. Salomão fez o quê? O templo, lugar de culto, lugar de reunião. Profetas profetizaram no templo. Levitas cantavam e tocavam da tenda ao templo. Sacerdotes ensinavam no templo. Irmão, Ciro, Esdras, Neemias, Zorobabel cooperaram, trabalharam, participaram na reforma e no retorno do templo. Os judeus no cativeiro, o que eles fizeram? Lugar para se reunir, sinagoga, só para não deixarem de congregarem. Aí sempre que eu estou pregando, surge alguém, se tivesse ao vivo, acho que está ao vivo aí, alguém pode estar perguntando: então me fala onde foi que Jesus congregou. Eu falo:
onde tinha gente para ouvir a palavra, que precisava dele, ele estava lá no meio. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar ali. Tinha um ambiente na casa de Mateus, cheio de pecador. Jesus estava congregando lá, pregando a verdade. Na casa de Simão, fariseu, teve outra reunião. Jesus estava lá. Em João 8, que trouxeram a mulher adúltera, estava cheio de gente. Jesus estava lá. Com 12 anos ele já estava no templo. Aleluia! Ele reuniu os discípulos e estava lá. Depois que ele ressuscitou, os discípulos estavam reunidos, congregados, com medo, mas congregados. Jesus apareceu no meio deles e disse: Pai seja convosco. Jesus apareceu a primeira vez, Tomé não estava. Sabe o que Jesus fez? Foi na segunda vez, e Tomé estava na reunião. Aí olhou para Tomé e disse: toca aqui, toca aqui. Se não tivesse no culto, não ia tocar aqui nem aqui. Mas porque estava congregando, estava no culto, ali entre os discípulos, teve a oportunidade de congregar. E no dia que Jesus subiu, leia 1 Coríntios capítulo 15, de uma vez ele apareceu a mais de 500 irmãos. Olha que coisa linda, irmão. Jesus, 40 dias pós ressuscitado, faz uma reunião de 500 crentes reunidos. A igreja sempre congregou. O povo de Deus sempre ficaram juntos, cultuando, um ajudando o outro, um exortando o outro, um levantando o outro pela mão. Irmão, então, pelo amor de Deus, não quebre esse princípio bíblico. Congregue, não deixe de congregar, não peque. Alguém está entendendo essa palavra? Que o Senhor restaure a nossa alma, limpe a nossa mente, limpe a nossa alma. É necessário estarmos juntos no culto ao Senhor. Deixa eu lhe falar aqui, mais um argumento que usam e tem que ser derrubado. É errado dizer vou para a igreja se eu já sou a igreja. Não, você não é igreja. Nós somos igreja. Não existe igreja no singular, biblicamente falando. Só existe igreja na pluralidade, na comunhão. Um povo que se reúne. Mas não precisa ser lá no prédio Assembleia de Deus. Para quem? Para batista, presbiteriana, assembleia. Não precisa disso. Na sua casa? Pode. Na igreja? Não. No shopping pode, na igreja não. Então a praça pública é mais sagrada que esse lugar. Sua sala é mais sagrada que esse lugar. Aqui não pode, lá pode. É incongruente. Não diga vou para a igreja porque sou a igreja. Mentira, eu digo sim vou para a igreja. Nós somos a igreja organismo. Eu vou para a igreja, organização. Olha o que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, singular, é o organismo vivo de Deus na terra. É o povo que só Deus conhece e sabe que não vai se desviar, que não vai tropeçar, que vai chegar na glória. Eu edificarei minha igreja, é o organismo vivo. Agora, diz a Bíblia, Atos e nas cartas, que as igrejas cresciam, se fortaleciam e se multiplicavam. A igreja no singular é a organização. A igreja no plural, igrejas, são organizações. Então tem o organismo, igreja no singular, eu edificarei minha igreja. E tem as organizações, igreja no singular, organismo, o povo que só Deus conhece no mundo inteiro. Mas existem as organizações que cooperam para o benefício do organismo. Numa igreja batista, o povo de Deus está sendo edificado. Numa igreja presbiteriana, outra parcela do corpo de Cristo está sendo edificado. Aqui nessa igreja, mais uma parcela do corpo de Cristo está sendo edificado. É assim, são organizações, igrejas no plural, pontos de congregações. Então, querido, se igreja não tem endereço, por favor, me escute. Se igreja não tem endereço, para quem Paulo escreveu a primeira e a segunda carta aos Coríntios? Para quem? A igreja de Deus em Corinto.
Era uma cidade? Tinha um endereço? Corinto tinha endereço? Tinha um povo ali? É uma igreja. Aí vem, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. É a igreja de Deus na cidade de Tessalônica. Carta de Paulo aos Colossenses. A igreja, povo de Deus na cidade de Colossos. Carta de Paulo aos Filipenses. Igreja de Deus em Filipos. Carta de Paulo aos Gálatas. Igreja de Deus na Galácia. O que Jesus disse a João? O que vê, escreve para a igreja ou as 7 igrejas, plural, que estão na Ásia, cada uma com seu endereço. Então um irmão dizia: hoje eu vou para o culto, estou indo para a igreja de Pérgamo. Outro dizia: eu estou indo para a igreja de Éfeso. Outro dizia: estou indo para a igreja de Tiatira. Outro dizia: estou indo para a igreja de Filadélfia. Igual a gente diz: hoje eu vou em Campinas, amanhã eu vou na Vila Nova, tal dia eu vou na Batista, tal dia eu estou na Assembleia. Você não vai para a Católica. Porque onde tem idolatria está a mesa dos demônios. É a Bíblia que diz. E eu encerro. Não estude com quem não valoriza a igreja. Quando eu apresento os meus cursos, alguém pergunta assim: em qual faculdade você se tornou? Eu disse: em qual delas você quer saber? 4 a 5 seminários eu fiz. Não, pastor, mas faculdade federal pública eu não preciso. Você só precisa estudar teologia reconhecido pelo MEC se o seu desejo é ser professor de religião em alguma faculdade. Porque o MEC trabalha com pluralismo. Não existe verdade absoluta, toda verdade é relativa. São nessas faculdades federais ou públicas que você quer o reconhecimento pelo MEC, onde se tem professores liberais, teólogos liberais. A Bíblia não é a palavra de Deus. Os milagres são invencionices dos escritores. Os milagres de Jesus não aconteceram. E aí você vai ficar um professor frio, mentiroso, dando aula de religião, coisa que nem você mesmo acredita. Ateu disfarçado de acadêmico. Agora você quer fazer a obra de Deus? Estude num seminário ligado a alguma igreja. O seminário que aquela igreja abriu. Pastor, eu sou da presbiteriana. Estude no seminário da sua igreja presbiteriana. Pastor, eu sou batista. Estude no seminário de sua igreja batista. Pastor, eu sou assembleano. Estude no seminário assembleano. Porque para você fazer a obra de Deus, você não precisa de MEC. Você precisa estudar a palavra num seminário ou congregar numa igreja em que tenha pelo menos um pastor que abra a Bíblia e te ensine as escrituras sagradas. As escolas dominicais são escolas teológicas que formam alunos que nunca se formam. Aleluia! Não estude com quem não congrega, porque todo o conteúdo bíblico e teológico da Bíblia é para quem tem conexão com a igreja. Deixa eu fazer uma pergunta para quem está comigo aqui. Primeira carta de Paulo e segunda carta de Paulo aos Coríntios tem conteúdo teológico, sim ou não? Mas foi uma carta escrita para as igrejas. Então você não pode estudar com quem não tem conexão com a igreja, porque o conteúdo bíblico nas cartas foram escritos para igrejas. Colossenses tem conteúdo? Tem, mas é conteúdo bíblico conectado a uma igreja. Colosso. Filipenses tem, mas foi a igreja em Filipos que primeiro foi edificada. Apocalipse, conteúdo para a igreja. Como é que você vai estudar a palavra que é para a igreja através de alguém que não faz parte da igreja? Tu tem problema. Aí eu não posso concluir essa mensagem sem falar o que eu vou falar agora. Eu sei o valor da visitação. Jesus visitou a sogra de Pedro e ela foi curada. Mateus 18 ensina sobre visitar o irmão fraco. Pedro saiu visitando em Atos capítulo 9 e gerou a ressurreição de Dorcas.
Paulo também visitava os irmãos e os fortalecia na fé. Mas Paulo também reclamou da ausência de quem os abandonou na cadeia. Paulo disse aos Tessalonicenses que o diabo impediu que ele chegasse neles. O diabo luta, irmão, para a gente não ter contato, para a gente não ter comunhão. Então eu sei o valor da visitação, mas escute o que eu vou lhe dizer. João Batista, último profeta do tempo da lei, último profeta do tempo dos profetas, estava na cadeia. Sua cabeça ia ser arrancada. O primo de Jesus. E Jesus não foi visitá-lo. Não diga que Jesus errou porque não foi visitá-lo. A cabeça de João tombou. Mas até hoje a voz de João ecoa. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. João não deixou de ser quem foi porque não recebeu uma visita. Em Atos 3 e 4, Pedro e João foram presos. Ninguém foi visitá-los. Mas quando eles saíram da cadeia, assim está escrito, ó, e eles foram até os irmãos. A mesma Bíblia que aprova e incentiva visitarmos uns aos outros, ela não ratifica o fato de você deixar de congregar porque não visitaram você. João continuou sendo profeta mesmo não sendo visitado pelo amor encarnado que é Cristo. E Pedro não desistiu da igreja mesmo a igreja não indo até ele, ele foi até a igreja. É o mesmo endereço, se não forem até você, você sabe o endereço e você pode vir. Tem provas que Deus te permite passar, é para você crescer, é para você se desenvolver. Está na hora de dar um passo a mais e evoluir no seu ministério, na sua chamada. Eu chorei enquanto eu orava ali hoje à tarde no meu escritório. Eu chorei porque enquanto eu preparava essa mensagem, eu sei que tem gente que se tornou desigrejado por feridas. Pastores, bandidos, ladrões, pilantras, falsos profetas. Pastores sem visão que não sabem dar oportunidades. Pastores mentirosos, lobos com capa de pastor. Isso fere a gente. Eu disse, tem gente assim, Deus, porque eu conheço esse tipo de obreiro, eu conheço esse tipo de pastor. E o Espírito Santo foi me conduzindo às Escrituras Sagradas. Espero que essa palavra sare o seu coração de vez e você cresça a partir de agora. Mesmo magoada, mesmo magoado, você não pode abandonar a causa de Cristo, a obra de Cristo, o povo de Cristo, o ato de congregar. Por que, pastor? Vou te provar na Bíblia. Sara, magoada 2 vezes por Abraão, que a negou como esposa. Essa Sara gerou Isaac, que através dele veio Jesus. Eu não ouvi um glória a Deus, então eu vou repetir. Sara, magoada 2 vezes pelo marido que a negou como esposa. Essa Sara, mesmo tendo essas 2 mágoas, continuou caminhando e gerou Isaac, que através dele veio Jesus. Agar, magoada por Sara, encontrou Deus no deserto. Serviu Sara, depois sofreu outro golpe de Abraão e Sara. Foi expulsa com um pão e um odre de água. Mesmo assim, magoada, ela chorou, com medo de ver o filho morrer. Mesmo magoada, ouviu a voz de Deus no deserto e viu Deus abrir fonte no deserto para saciar sua sede. Deus não desiste daqueles que sofrem mágoas na vida. José, magoado com seus irmãos, se tornou governador e alimentou o mundo no tempo da sua administração. Jonas era um profeta magoado com o comportamento dos ninivitas, não queria ir, Deus o forçou a chegar. Mesmo magoado, se levantou e pregou, e com a pregação daquele magoado, Deus fez Nínive se arrepender. Toda a cidade se arrependeu ouvindo a pregação de um camarada magoado, porque mesmo com suas mágoas se dispôs a pregar o que Deus lhe mandou pregar. Pedro, claro que Pedro foi ferido, até por Jesus. Jesus o chamou de Satanás.
E no dia da ressurreição, Jesus perguntou: tu me ama? Te amo. Tu me ama? Te amo. Tu me ama de verdade ou não, Pedro? Nessa terceira vez, Pedro se magoou, se entristeceu, se feriu e disse: eu sei que tu sabes que eu te amo. Tu sabes todas as coisas. Se esse Pedro pregou no dia de Pentecostes, e como eu já falei, repito, Jesus salvou quase 3.000 almas. Magoado, mas cresceu na vida, cresceu o seu ministério. E João perdeu todos os seus amigos apóstolos, perdeu muitos amigos e familiares. Na ilha, isolado de tudo e todos, poderia estar com o coração cheio de amargura. Mas apesar das mágoas, Jesus disse: abre os olhos, veja o céu e escreve tudo que eu vou te mostrar. E você vai edificar muitas e muitas pessoas. E Atos capítulo 1, antes de Jesus ser assunto aos céus, ele olhou para a igreja e disse: ficai em, até que do alto sejais revestidos de. Aí depois ele começou assim, ó: ser-me-eis testemunhas, primeiro em Jerusalém. Onde Jesus foi desprezado? Jerusalém. Cuspido? Jerusalém. Preso? Jerusalém. Esbofeteado? Jerusalém. Quando ele está subindo em glória e capacita os discípulos, ele diz: vocês vão começar em Jerusalém. Mas foi Jerusalém que nos feriu, Jerusalém que nos golpeou, Jerusalém que nos magoou. Quando você é cheio do meu espírito, você sara a terra que te feriu. Deixa o Espírito Santo encher você. Deixa o Espírito Santo te capacitar a tal ponto que, apesar das mágoas, apesar das tristezas, apesar das feridas, você não vai desistir do povo de Deus. Você vai fazer aquilo que Deus te levantou para fazer.